eu quero refletir um pouquinho com vocês nas leituras que nós fizemos aqui. Tem muitas ênfases que nós podemos dar nessa leitura que os fariseus fizeram, mas eu quero destacar talvez aquilo que passa despercebido na maior parte das vezes que nós lemos. Ah, teremos muitas oportunidades para falar sobre a ressurreição em si, né? Esse é um ponto que nós poderíamos destacar ali, mas agora eu quero destacar sobre qual é o motivo que aqueles saduceus foram falar com Jesus. O que é saduceu? Saduceu era uma das várias seitas ali dos judeus, é, como né, existiu, então você tinha os fariseus, você tinha os escribas, você tinha saduceus, você tinha essênios, eram seitas dentro do próprio povo. Só que os saduceus tinham uma crença particular ali, que eles não criam que existia ressurreição. E se você for ler a narrativa do evangelho, à medida que Jesus caminha para a cruz, o ministério dele todo é orientado para chegar naquele ponto. Grupo por grupo da sociedade, todos vão questionando Jesus, tentando arrumar uma armadilha que justificasse. O ódio a Jesus, ele vai crescendo progressivamente à medida que a palavra vai se espalhando no meio do povo, e aí cada grupo vai tendo a sua chance de arrumar uma armadilha para pegar Jesus, para falar, tá vendo? Ele é um falso mestre. E é isso que acontece nessa hora. Nesse ponto da narrativa, os escribas já tinham tentado a vez deles, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes já tinham tentado também algumas vezes, né, com relação ao pagamento de imposto, se deve pagar ou não. Agora era a vez desses saduceus. E o objetivo deles fazerem aquela pergunta, que nem teve o caso dessa mulher com 7 casamentos, né? Foi uma história criada ali na hora para falar assim: olha, nessa situação aqui, imagina que isso acontecesse. E aí, como é que a lei vai responder isso? E aí, Jesus, como você sai dela? Então é uma situação construída ali para fazer Jesus cair em alguma contradição. A armadilha para pegar Jesus. Todos fizemos isso, né? Cada um em seu grupo, todos nós, de alguma forma, tentamos a Deus assim. Meus amados, nós temos um problema de cativeiro, de ser preso, de ser ligado em uma coisa. E esse cativeiro que nos prende nessa hora, hoje, que eu quero falar aqui, é esse cativeiro de estarmos presos a uma necessidade que nós temos de provar que nós estamos certos o tempo todo. Parece que é uma discussão ali, né, para uma vida fiel. Vamos entender melhor a lei de Deus para poder viver com fidelidade. Só que não era esse o objetivo dos saduceus, né? A ideia é que por causa da nossa natureza naturalmente inclinada ao pecado, a gente consegue desviar o propósito de uma conversa. E como você já deve ter visto roda de discussão de crente que acaba virando uma discussão sem fim, né? Cada um tentando provar o seu ponto para falar, tá vendo? Eu tô certo. Não é nem para estabelecer qual é a verdade, é para falar o eu estou certo, para colocar aquele carimbinho de refutado na argumentação do outro. A gente desvia o propósito das coisas. E a história da igreja está cheia disso também, né? De quando uma discussão poderia ser saudável, mas a gente sabe que o objetivo era só eu tô certo, você tá errado, independente do que seja. Nós usamos o debate como uma ferramenta para servir é o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo de falar assim: olha como eu estou certo. Em outra análise, a gente faz isso para buscar justiça dentro de nós mesmos. Eu quero me justificar dentro dos meus argumentos, com a força do meu intelecto, confiando na minha própria força, confiando na minha própria ação. Eu estou cobiçando justiça. A gente fala, cobiça é um pecado. Sim, é um pecado. Mas eu estou cobiçando um negócio bom, esse é que é o problema. A cobiça não é boa.
Ainda que você esteja desejando algo que parece ser bom, essa cobiça te leva a um caminho ruim. Cobiçar a sua própria justiça já é um pecado contra a lei. Nós temos 2 mandamentos, inclusive, falando sobre cobiça, né? O oitavo, o nono e o 10º. E ainda por cima, a gente só entra em cobiça porque errou lá no primeiro mandamento. Se nós tivéssemos feito o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nós não teríamos colocado o nosso próprio senso de justiça como a coisa mais importante. Se esse fosse o caso, os saduceus jamais estariam tentando Jesus com pergunta armadilha. Ou os sacerdotes, ou os fariseus, ou eu ou você a cada momento que a gente tropeça na vida. Porque a gente faz a mesma coisa. A natureza humana não muda. Nós continuamos geração após geração assim porque a nossa natureza é essa. Nós caímos na lei, nós caímos no mandamento, nós fazemos o nosso coração ser o nosso próprio ídolo e nós tiramos o Senhor, a quem nós deveríamos seguir, do primeiro lugar, para idolatrar o nosso senso de justiça. E não interessa se eu usei um péssimo argumento, mas eu consegui colocar o crachazinho de refutado naquela pessoa, então tá tudo bem. De um tempo para cá, popularizou bastante uma obra de um filósofo, Schopenhauer, que ficou publicado no Brasil com aquele nome de 36 formas de você vencer um argumento sem ter razão, né? E o pessoal está comprando isso aos montes por aí, ficou popular. Era para ser uma crítica, mas o pessoal está fazendo daquilo um manual, né? O que ele está falando ali? Sobre jeitos que as pessoas usam para argumentar sem ter razão nenhuma, mas que você ganha o debate se você usar aquela argumentação ali, né? E aí a gente acaba fazendo isso por quê? Porque o nosso senso de justiça é tão grande. Ah, mas não interessa que o argumento dele é melhor. Eu vou xingar a mãe. Por que a gente faz umas coisas assim? Porque a gente quer provar a nossa justiça, independente de qualquer coisa. Guerra de ego. Esse é o ponto que nós estamos longe da lei de Deus. Esse é o ponto em que nós estamos longe da verdade de Deus. Porque se fosse a preocupação de cuidar para que a verdade passasse adiante, ótimo, é uma discussão super proveitosa. Mas a gente tem a tendência de fazer uma discussão, às vezes, inútil. E na vida religiosa é assim, tem programas de televisão que se alimentam de debate religioso, né? Que nunca sai do mesmo círculo ali. Fica andando em círculo, por quê? Porque é sempre um querendo refutar o outro. A gente fica nesse negócio. Tem programas de televisão que fazem ibope com brigas familiares, que também não vai resolver ali no programa de TV, né? Mas por que dá ibope? Porque os dois estão querendo provar que estão certos. Aí a gente de plateia só assume um lado para torcer para um ou para outro. Essa é a nossa natureza. Esse é o nosso coração. Um ídolo de justiça própria que, em última análise, levou a gente a condenar o inocente Jesus Cristo. Porque a gente queria provar a nossa justiça, ao invés de experimentar uma justiça que vem do alto. Nós erramos, nós caímos. O nosso ego se tornou o ídolo mais perigoso que nós temos. Perigoso porque ele não tem nome de Deus. Perigoso porque ele não tem um culto específico, uma oração que você faz para o seu ego. Mas ele domina. E isso é o que um Deus faz. Ele toma o lugar da sua vida. Ele molda o jeito que você vê o mundo. E aí tá, o nosso coração ali, fazendo essas coisas. Meus amados, nós nos tornamos desse jeito, escravos dessa nossa inclinação ao pecado. O propósito aparente de um debate de promover uma vida fiel não foi cumprido. A nossa vontade de estar certos o tempo todo é tão venenosa
E quando a vontade daqueles chefes, dos sacerdotes, dos escribas, agora dos saduceus, como a gente está lendo aqui, quando isso foi frustrado, isso virou o quê? Ressentimento. E o ressentimento se transformou em conspiração para matar Jesus, e a conspiração, de fato, levou à sua morte. A escravidão de que estamos sempre certos, ela nos consome, ela nos tira o sono, ela nos destrói os relacionamentos. A época de eleição fica assim, né? Família briga com família, né? Ela destrói o nosso relacionamento e, por fim, também destrói o nosso relacionamento com Deus, que é pior de tudo. Se tem uma coisa que é pior do que perder a vida, é você se perder na vida. Perder a vida ainda tem resposta em Jesus. Se perder na vida, esse te condena eternamente. E isso é pesado. Por isso, nós temos que lembrar, como Romanos 7:23, Paulo vai falar: mas eu vejo nos meus membros uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Prisioneiro da lei do pecado. Mesmo, quem está falando isso? São Paulo, apóstolo. Uau! E ele assim ainda fala que ele tem que lutar contra uma lei diferente daquela que está na mente dele, a lei que está nos seus membros e que o prende. Eu acho que nós podemos reconhecer nossa ligação com o apóstolo nessa mesma aflição. Nós estamos em um tipo de cativeiro sob o pecado, longe da justiça. E isso só nos leva para o túmulo. O juízo de Deus, ele vem, nós lemos isso, e é um juízo severo. Nós estamos destinados à morte. Tanto a morte temporal, essa aqui, daqui a pouco pode chamar meu número lá e eu caio. Mas se continuamos nessa situação, a outra morte que é pior ainda, porque é uma separação eterna daquele que dá a vida. Como que nós resolvemos isso? Bom, a boa notícia é que nós não resolvemos isso. Alguém resolve isso para a gente. Enquanto nós ficamos tentando merecer o caminho e tentando achar na minha própria justiça como que eu vou chegar a falar com Deus, na verdade, o Evangelho anuncia uma realidade totalmente diferente. Eu não consigo subir as escadas que eu preciso. De fato, o que o Evangelho ensina para mim é que Cristo faz um movimento diferente. Ele é quem se liga a nós. Ele é quem assume plenamente a nossa carne, a nossa condição finita. Ele que assume para si o peso desse pecado e se submete à morte, que é a consequência que eu deveria enfrentar. Isso é a solução. E é por isso que eu posso falar que existe ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou e eu estou ligado com Ele, eu também vou ressuscitar. Porque esse caminho foi feito por Ele. De fato, Jesus, Ele rompeu essa cadeia de morte da qual eu não teria saído. Essa cadeia de pecado. A obra de Jesus não é selecionar aqueles que estão mais aptos para morar no céu. Vamos ver aqui, olha, dia do juízo final, você tá bom, vem para frente você não se comportou bem. Não é isso. Não é um julgamento de alto da compadecida, né? Vamos abrir o livro e vamos ver lá, olha as suas ações, você é digno. Você não é digno. O Evangelho nos ensina, nós não somos dignos, ninguém, mas tem um que é digno. Tem um que realmente se torna digno de abrir o livro. Que coisa linda que é isso. E é justamente esse que é digno, que escolheu dar a sua dignidade em meu favor também. A obra de Jesus é estar no nosso lugar. A obra de Jesus é muito mais aquela ideia
do policial que invade o cativeiro e arrasta a vítima para fora. Isso é a tua salvação. Você não ia escapar nunca desse laço. Mas Jesus, ele entra aonde nós estamos cativos, destinados à morte, ao inferno, e nos arrasta com poder para lá, para fora de lá. Isso é salvação. Essa é a resposta de Deus. O Senhor que já ressuscitou dirige-se a todos nós que hoje nos encontramos como cansados, feridos, presos nas nossas próprias transgressões, nos nossos próprios ressentimentos, e ele nos oferece um alívio. Que imagem bonita é aquela quando a gente vê as pinturas, né, da última ceia, e a gente vê ali o apóstolo João como reclinando a cabeça, né, no lado de Jesus ali. Isso é um lugar para você estar. Esse é o lugar que Jesus oferece a cada um dos seus filhos. Nós somos convidados a achar repouso em Jesus, achar repouso com o Mestre. Somos convidados a repousar nele os nossos medos, as nossas contendas, a minha necessidade de falar em justiça própria. E olha como eu estou certo e todos vocês aqui vão para o inferno. Não, eu posso deixar em Jesus a minha necessidade de me provar justo, porque eu sei que a justiça que importa é a dele. Jesus é o que pode prover, é o que promete permanecer ao nosso lado. Ele é quem promete nos conduzir para a promessa de Deus. Por isso, quando nós falamos em juízo final, e o juízo há de vir, nós lemos isso hoje. Nós não falamos isso com a ameaça, com o medo de, olha, Jesus está vindo, ameaça. Não. Mas nós vamos falar isso com uma esperança e com um coração transbordante, porque Jesus está vindo. O que eu preciso para estar ao lado dele na eternidade, ele já entregou para mim. E pela fé, aquilo já é meu. Eu já sou um filho de Deus. Eu caminho com Jesus já aqui nessa vida agora. Quando o juízo chegar, eu vou ter a confirmação de que eu estarei ao lado dele. Agora sim, faz sentido você olhar para o livro de Apocalipse e olhar aquela frase estranha assim? Ora, vem Senhor Jesus. Como assim? Está pedindo para o juízo final vir? Eu estou pedindo, porque eu sei que unido com Jesus, nessa fé, ele já quebrou o meu cativeiro, ele já quebrou a minha justiça própria, e eu sei que eu descanso numa justiça que pertence a ele. Eu estou salvo com Jesus. Por isso, quando ele vier, eu já sei o que eu vou ouvir da boca dele. As palavras naquele dia não vão ser surpresa para mim. E por isso, ao invés de me envolver em 300 milhões de brigas que não valem, tem as que valem, mas aquelas argumentações que não valem a pena, tipo essa invenção dos saduceus, eu posso deixar essa discussão de lado e eu posso lembrar daquele hino bonito que de vez em quando a gente canta, um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse seu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, louvado seja bendito Jesus. Olha que coisa linda. Nós podemos sim, por Jesus, falar em viver unidos em Cristo. Essa fé que Deus nos dá nos faz receber as promessas que são nutridas dia após dia na presença de Cristo, na palavra, nos sacramentos. Nós permanecemos ligados a Jesus. E a única coisa que realmente me importa agora é que por causa de Cristo e somente pela fé, nós somos justificados. Isso é, pessoas injustas são transformadas em pessoas justas, em pessoas regeneradas. Isso é evangelho. Isso, de fato, é salvação. Quando você está ligado a Cristo, quando você está preso a Ele, você está de fato livre. Deus nos abençoe. Nós seguimos